Olá pessoal, eu sou o Ricardo, esse é o Pretexto. Hoje nós vamos conversar sobre a mente humana e ninguém melhor para conversar sobre esse assunto do que uma psicóloga. Conosco hoje a doutora Tércia Barbalho. Doutora, muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite do Pretexto. É um prazer estar aqui. Que bom. Primeira pergunta é uma frase atribuída ao John Lennon. Diz assim: eu tenho o maior medo desse negócio de ser normal. O Caetano tem uma frase que fala que de perto ninguém é normal. Claro que a gente imagina que ninguém é 100% normal, dependendo da ótica que se analisa. Pensando assim, doutora, quando se deve procurar um psicólogo, a ajuda de um profissional? Ricardo, essa questão, do normal e o patológico, tem aquele ditado popular, que diz que de médico e louco, todo mundo tem um pouco, Então, essa questão da normalidade, lógico que existe uma linha média, que rege o comportamento das pessoas, a reação das pessoas, mas a gente percebe que deve ou que deveria buscar um profissional quando a gente avalia alguns prejuízos. Então, quando a gente começa a observar que eu estou tendo alguns problemas persistentes na escola, por exemplo, se é um jovem que está fazendo faculdade, ou está no ensino médio, ou até ensino básico, por exemplo, que ele começa a ter problemas de rendimento, problemas cognitivos, não consegue aprender, as questões de memória, de atenção, de concentração. Isso pode acontecer com o adulto também. Atualmente os adultos também têm problemas de atenção, de concentração, de memória. Hoje em dia a gente tem uma estimulação muito grande, a gente tem que prestar atenção em muitas coisas, só que a gente não consegue se aprofundar por conta justamente dessa explosão de estímulos. Então a nossa atenção, a concentração ficam comprometidas. O prejuízo às vezes na área social, nos nossos relacionamentos, se for um casal, por exemplo, na conjugalidade, se os conflitos estão sempre presentes, se a comunicação ou se o entendimento estão mais difíceis de acontecer e acaba tendo muitas brigas, a capacidade da pessoa de realizar as suas atividades, tidas como rotineiras ou normais. Então, se é uma mulher, por exemplo, que trabalha em casa, se ela repara que está mais difícil organizar o lar, se está mais difícil ela realizar aquelas tarefas que até então ela fazia de uma forma normal, o normal aqui de novo, que ela realizava naturalmente, se agora isso é feito com mais dificuldades, com esforço maior, às vezes a tristeza também, a tristeza, a preocupação excessiva, tem a ver com a ansiedade. Então tem alguns sinais que evidenciam que as coisas não andam tão bem assim como a gente gostaria. Então, como a gente busca, se tem uma dorzinha de dente, a gente busca um dentista. Vou fazer um lugar comum aqui, Se a gente tem um problema ósseo, um problema gástrico, por exemplo, eu procuro um especialista. Então, quando eu também percebo algumas coisas que não estão muito do meu agrado no emocional, seria interessante buscar uma ajuda profissional.